Na metade do século XX, a cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, conheceu um largo período de grande prosperidade econômica. A produção de algodão, principalmente a variedade algodão mocó, fazia a prosperidade do município. Também a bacia leiteira e a grande produção de leite tinha uma importância fundamental. Rômulo Rodrigues conta que seu pai, Júlio, se beneficiou daquele período de prosperidade. Júlio Rodrigues era classificador de algodão, uma posição cobiçada. E, além disso, trabalhou como empreiteiro, abrindo estradas e açudes naquela região do estado do Rio Grande do Norte. É sobre a riqueza econômica do Rio Grande do Norte na metade do século XX e as oportunidades que foram oferecidas ao seu pai que nos fala Rômulo Rodrigues. A gente talvez possa dizer que gosta pela lembrança e por as saudades, né? Porque eu tenho muitas lembranças dali e tenho muita saudade daquela casa, daquele ambiente, que apesar de todas as questões, meu pai era um homem que construía estradas, construía açudes, então ele também ficava muito tempo fora. Mas a gente tinha saudades, porque eu lembro que com aquele tempo ali, a gente tinha sempre grupo de alguma coisa, que entrava lá por casa, saía, entrava, saía, que a gente ou jogava futebol, ou fazia uma peça de teatro quando tinha circo, que os circos sempre tinham teatro, jogava futebol, escola de samba, e tinha essas rodas à noite para brincar, muito partido na cidade, quer dizer, sempre tinha. Então as lembranças não são de tristezas, né? Não tem, apesar de que ver criança morreu, eu vi lá, depois minha mãe morreu já numa outra casa, mas as lembranças são lembranças. Eu precocemente já era um bom jogador de futebol e era requisitado, e eu não sei como eu aprendi a ler e a escrever e a fazer cálculo sem ir para a escola formal por causa da biblioteca. Tem toda essa emaranhada de coisas, sabe? Ela era Praça do Rosário. É a Praça do Rosário, a Igreja do Rosário, só que essa praça era o seguinte: ela tinha a igreja, e essa igreja tinha muito misticismo, porque a gente ia meia-noite para a calçada da igreja e a concertina tocava, então era aquela coisa bacana ouvir, a igreja fechada. Agora, era de chão batido, onde a gente tinha um campo de futebol. Hoje é praça, mas era a praça, mas era o descampado. Não tinha nem nada. Hoje tem uma praça, tem canteiro, hoje tem, mas era barro, e ali era o nosso campo, né? Ali era o nosso alçapão da gente ali no futebol, que a gente ia buscar areia branca do rio para marcar, para jogar, e a gente jogava ali e tudo. Ali ninguém nos derrotava, né? A praça, mas a praça ainda hoje está lá, mas é de outra forma. Hoje é Praça Monsenhor Valfrido Gugel. Meu pai, profissional, ele foi classificador de algodão. Caicó era uma terra rica em algodão, era algodão mocó, que na época vencia o do Egito, né? Na época, foi responsável pela fundação de um município vizinho chamado Ouro Branco, porque o algodão era ouro branco, né? E Caicó tinha a bacia leiteira e de carne, que ainda hoje tem os queijos, a carne de sol, né? Ainda muito forte. Quer dizer, era isso. Caicó, como classificador de algodão do Estado, que o Estado precisava, né, de um classificador para algodão, dizer esse é tanto, 50 e tantos milímetros, 40, porque tinha fibra acima de 50 milímetros, e era uma arte. Eu trabalhei em indústria têxtil, técnica, nunca aprendi a fazer. Era uma coisa, efetivamente. Mas, com isso, como isso não era permanente, ele também, através
do Estado e da Inspetoria Federal, ele tocava em inúmeras obras, como açude, estrada. Agora mesmo, Lula foi inaugurar a passagem Major não sei quem, lá no Apodi, e eu estive lá na década de 50, meu pai abrindo aquele canal do Apodi, que hoje está inserido na questão do São Francisco, entendeu? Está lá, eu vou ter que ir lá, porque foi aonde eu fiz uma coisa que ele se encantou muito, ele se encantava muito com as minhas coisas de matemática, sabe, Jorge? Então, essa foto eu não sei onde está, mas o canal aberto, a gente morando numa casa lá na Chapada, morando não, eu ia lá de férias, meninada e tal, diziam que tinha onça, mas a gente não ligava para isso. Então eu tenho uma fotografia do meu irmão mais velho em cima de uma cota, que é aquela pirâmide feita, aquela coluna onde você está cavando, que fica lá, que aquela cota, ela lhe define qual foi a escavação para poder fazer a cubagem e tal. E eu não sei por que razão, tinha lido em algum livro, em algum negócio, que se você botasse para medir uma altura dessa, você tinha que pegar meio-dia, não sei o quê, pegar um pau de 1 metro, botar, medir aquela sombra, se desse 1 metro, a sombra de 1 metro desse 1 metro, você media aquela sombra, e eu medi, meu pai, eu com 7, 8 anos, sem estar na escola, meu pai me viu fazendo isso e ficou encantado. Então, a atividade dele passou a ser essa do classificador, mas o classificador, ele continuou funcionário do Estado quando isso foi coisando, e terminou como um homem que calçou caicó, fazia calçamentos e tal, ele fazia sempre essas coisas. Mas meu pai fazia, ele era um empreiteiro e papai era empreiteiro, e eu frequentei acampamento dele de bem uns 1000 homens, com uma característica, ele pegava o dinheiro de pagar o barracão, Jorge, o trabalhador dele dizia quanto produziu e quanto tirou do barracão. E ele fazia a conta. Eu ajudava já de pequeno a fazer, né? E ele pegava o dinheiro, ia buscar o saco de dinheiro para pagar os trabalhadores e armava a rede debaixo do ciclo e o dinheiro embaixo e dormia. E tem exemplo de... Também ele acoitava, quer dizer, ele recebia alguns matadores, alguns homens valentes, mas com ele era manso, né? E ele era um homem assim, muito, muito respeitoso. Meu pai, através disso, o cara subiu Cício de Laura na casa já bem distante, eu já era rapaz, já estava em Recife, na casa de Zé Uiô, para matar Zé Uiô, porque o povo dizia o seguinte, ele quando dava trabalho, ele dizia, vai trabalhar com Zé Uiô um tempo, né? E o povo dizia, tem gente dizendo, lá com Zé Uiô não vou não, porque lá é todo mundo. Lá você pega muito cedo, larga muito tarde, come muito mal e ganha muito pouco. Então, não ia, o pessoal ia nessa relação. Então, ele teve o caso, a nossa casa lá na Praça Augusto, que ainda hoje existe, as portas eram abertas a noite toda, e uma vez estava lá com ele um cara perigoso, que pediu trabalho novo, vá trabalhar. E quando ele de manhã o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, seu Júlio, eu vi a porta aberta a noite toda, me sentei aqui para ninguém entrar. Então, ele era isso, seu Júlio Rodrigues, ele era isso aí. Mas, voltando, a atividade econômica dele, profissional, ele foi um grande classificador de algodão, mas tornou-se também um empreiteiro, né, nessas contas, um empreiteiro que ficou eternamente pobre, enquanto outros empreiteiros todos ficaram ricos. Mas é outra história.